Fala pessoal, acharam que eu não ia ver a cara do professor, né? Se enganaram. Bom, vou falar hoje sobre equações do primeiro grau. Tópicos a serem abordados: definição de uma equação de primeiro grau, tipos de equações, forma normal de uma equação, classificação de uma equação de primeiro grau, equações equivalentes, equações numéricas, equações possíveis determinadas e indeterminadas, equações impossíveis, como resolver uma equação de primeiro grau e vamos finalizar resolvendo alguns exercícios. Definição de uma equação de primeiro grau. É toda sentença aberta e irredutível. E ela tem que ser equivalente a esta sentença: a vezes x mais b igual a zero, com a pertencente aos reais, excluindo o zero. É por isso que esse r tem um asterisco, e b pertencente aos reais, todo e qualquer real. X é a incógnita da qual nós desejamos calcular. Um exemplo: 5 mais x igual a 8, sendo a incógnita x a variável que precisamos calcular. X igual a 3 para que tenhamos essa igualdade verdadeira, pois 5 mais 3 igual a 8. Tipos de equação. Tipos de equação. As equações de primeiro grau, elas podem ter uma ou mais incógnitas, ou variáveis. Podem ser chamadas de ou incógnitas ou variáveis. O primeiro exemplo, nós temos 4 mais 2x igual a 11 mais 3x, apresentando apenas uma variável. No segundo exemplo, y menos 1 igual a 6x mais 13 menos 4y apresenta duas variáveis. O terceiro exemplo, 8x menos 3 mais y igual a 4 mais 5z mais 2 apresenta três variáveis. O importante é a quantidade de variáveis que desejamos calcular, que precisamos calcular. No primeiro exemplo, temos apenas x, uma variável. No segundo exemplo, temos x e y. Independente do y aparecer duas vezes, mesmo assim precisamos determinar o valor de x e o valor de y. No terceiro exemplo, x e y aparecem no primeiro termo e z aparece no segundo termo. Independente disso, são três incógnitas, três variáveis que precisamos calcular. Forma normal de uma equação. Uma equação está na sua forma normal quando todos os seus termos estão no primeiro membro, reduzido e ordenado segundo as potências decrescentes de cada variável. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que do lado esquerdo, que é o primeiro membro da equação, nós precisamos ordenar de forma decrescente todas as variáveis primeiro. Como nesse exemplo, primeiro colocamos 5x. Se houvesse um outro termo de maior valor, por exemplo 7x, então eu dividiria primeiro 7x, depois 5x, finalizando com os termos sem a variável e aí sim igualados todos a zero. Classificação da equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau ela pode ser racional ou irracional. Racional é quando não temos nenhum expoente fracionário, como o primeiro exemplo, 5x menos 40 igual a zero. O segundo exemplo é um caso irracional, 2 mais raiz quadrada de 3x igual a 5. Lembrando que essa raiz quadrada nada mais é do que esse 3x elevado a meio. Por conta desse expoente fracionário é que faz com que essa equação seja irracional. Equações equivalentes. Duas ou mais equações são equivalentes quando elas admitem a mesma solução ou o mesmo conjunto verdade. Um exemplo, nessas duas equações, 3x menos 9 igual a 0 e 4 mais x igual a 7, elas apresentam uma única solução, o valor da incógnita igual a 3. Na primeira equação, 3 vezes 3 vai dar 9, menos 9 igual a 0. No segundo exemplo, 4 mais x igual a 7, se substituirmos o x pelo 3 também, vamos ter o mesmo valor. 4 mais 3 igual a 7. Logo, as duas equações, apesar de serem escritas de formas diferentes, são equivalentes por conta da incógnita ter o mesmo valor. Equações numéricas. É uma equação que não tem nenhuma outra letra a não ser as das incógnitas das quais desejamos calcular. Como no exemplo, 5 menos x igual a menos 2x mais 20. Temos apenas
x que desejamos calcular. Já nas equações literais é quando a equação apresenta uma outra letra além das variáveis, como nesse caso a letra A. Isso é muito comum em aplicações de fórmulas. 3ax menos 5 igual a x mais 4 continua sendo interpretada como uma equação do primeiro grau, sendo que o A ele vai representar um número de forma literal e a incógnita continua sendo x. Equações possíveis e determinadas são quando as equações admitem um número finito de soluções. Nesse caso, apenas uma solução. Exemplo: 2 menos 2 vezes x mais 1 igual a menos 3. Resolvendo esta equação, vamos ver que menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Resolvendo esse primeiro termo, x menos 2x, nós temos menos x, então menos x menos 2 igual a menos 3. Bom, a solução para este caso, x tem que ser igual a 1. Por quê? Porque menos 1 menos 2 vai ser igual a menos 3. Equações possíveis e indeterminadas são quando as equações admitem infinitas soluções. Exemplo: 5x menos 2y igual a 105. Para termos essa igualdade de 105, x e y, a combinação de x e y é infinita. Podemos ter vários valores de x, vários valores de y para que consigamos chegar nesse valor de 105. Equações impossíveis são todas as equações que não admitem uma solução. O exemplo dado, x mais 2 igual a x mais 3, não admite uma solução dentro dos reais. Porque se pegarmos o primeiro termo, pegarmos o segundo termo, x, e passarmos para o outro lado da igualdade, ficaremos com x menos x. Do segundo termo, esse valor mais 2, ele passa para o outro lado com valor negativo, então ficando com 3 menos 2. Ora, x menos x igual a 0, e 0 não é igual a 1. Como resolver? Nós temos que levar em conta as regras matemáticas. Em segundo lugar, levar em consideração a posição das incógnitas, se elas estão no primeiro ou no segundo termo, e os seus valores numéricos. Também levar em consideração o sinal de cada variável ou o valor numérico que os acompanham. Um exemplo: 3x mais 2 igual a x mais 1. Mantemos o 3x do lado esquerdo da igualdade e esse x positivo levamos para o outro lado com o sinal trocado, logo ele fica com menos x. Bom, mantemos o 1, já que ele é positivo, e o 2 que está desse lado da igualdade levamos para o outro lado com o sinal trocado. Logo ficamos com menos 2. Então fica 3x menos x igual a 1 menos 2. 3x menos x, 2x. 1 menos 2, menos 1. O valor que está acompanhando o x, ele está multiplicando o x. Logo nós temos 2 vezes x. E ele passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Dessa forma, temos que x vai ser igual a menos 1 sobre 2, ou menos meio. Um outro exemplo. 4x mais 10 igual a 45 menos 3x. Resolvemos essa equação da mesma forma. Para o lado esquerdo, passamos todos os valores com incógnitas. Para o lado direito, ficamos com todos os valores sem incógnita. Dessa forma, mantemos o 4x e passamos para o outro lado o menos 3x, do outro lado da igualdade. Então, esse menos 3x passa para o outro lado da igualdade com o valor invertido. Menos 3x passa para mais 3x. E esse valor 10, ele passa para o outro lado da igualdade invertido. Mantemos, então, 45 menos 10x, menos 10. Dessa forma, ficamos com 4x mais 3x igual a 45 menos 10. 4x mais 3x, 7. 45 menos 10, 35. Lembrando novamente, esse 7 ele está multiplicando o x. Passamos ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Assim temos 35 dividido por 7. E aí todo mundo sabe, 35 dividido por 7, 5. Nesse terceiro exemplo, temos uma equação irracional. 2 mais raiz quadrada de 2x igual a 1.
Bom, como resolvemos isso? Da mesma forma, mantemos do lado esquerdo os valores com incógnita e passamos para o lado direito os valores sem a incógnita. Nesse caso, o 2 ele precisa passar do outro lado da igualdade, para o lado direito, com sinal trocado. Mais 2 passa para o outro lado como menos 2. Então, a raiz quadrada de 2x vai ser igual a 1 menos 2. Vai dar menos 1. E como tiramos agora essa raiz quadrada? Bom, essa raiz quadrada ela é o inverso do valor ao quadrado. Por quê? Porque para resolver a raiz quadrada é todo o valor multiplicado por ele mesmo. A raiz quadrada é o inverso do quadrado. Assim temos raiz quadrada de 2x igual a 1 menos 2, resultando em menos 1. A forma de tirar esse 2x da raiz quadrada é elevando ele ao quadrado, porque a raiz quadrada de 2x vezes a raiz quadrada de 2x vai ser exatamente 2x. Para fazer isso, temos que elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Dessa forma, a raiz quadrada de 2x vezes a raiz quadrada de 2x, temos o valor de 2x. E a raiz quadrada de menos 1 é menos 1 vezes menos 1. Nós temos o valor de 1. Agora ficou fácil de solucionar, né? O 2 que está multiplicando x, passamos para o outro lado da igualdade, dividindo. Logo, x vai ser igual a meio. Vejamos então alguns exercícios para resolvermos juntos. Bom, pessoal, temos aqui alguns exercícios para resolver essas equações no real, nos valores reais. 3 mais x igual a 0, 23x mais 2 igual a 2. No C, 12 menos 7 mais 4x igual a 25. 5x menos 3x igual a 30. 4x mais 10 igual a 45 menos 3x. Vamos resolver o primeiro aqui. Esse é bem simples, né? Passamos o 3 para o outro lado da igualdade com o valor trocado. Logo ficamos com x igual a menos 3. Não tem mais operação. Ficou então resolvido. Vamos passar para o B. Temos que passar para o outro termo os valores que não tem a incógnita. Logo ficamos com 23x igual a 2. E esse termo positivo 2 aqui passamos para o outro lado da igualdade com o valor trocado. Então, menos 2. Isso nos dá que 23x é igual a 0. Nesse caso, é igual a 0, porque qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Vamos para o terceiro caso. 12 menos 7 mais 4x igual a 25. Bom, mantemos desse lado da igualdade 4x. E passamos todos os outros termos que não tem incógnita para o outro lado. Igual a 25, então 12 passa com sinal invertido, então menos 12, e menos 7 passa com sinal invertido também, mais 7. 4x vai ser igual a 20, então 4x igual a 20. Como o 4 está multiplicando x, passamos para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 4. Resultando, então, em x igual a 5. No próximo exercício, temos que 5x menos 3x igual a 30. Bom, aí basta, então, fazermos uma redução desse primeiro termo. 5x menos 3x, temos que ele vai ser igual a 2x. 2x igual a 30. X, então, vai ser igual a 30 dividido por 2. E 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, x vai ser igual a 15. Bem tranquilo de resolver, não é verdade? Um último exercício. 4x mais 10 igual a 45 menos 3x. Mantemos do lado esquerdo os valores com incógnita, logo 4x. O menos 3x que está desse lado, passamos para o outro lado da igualdade com sinal invertido, mais 3x. Vai ser igual a quem? 45, né? Nós mantemos ele do lado direito. E o 10 que está desse lado, positivos, passamos para o outro lado com o sinal trocado, menos 10. Bom, agora é só fazer a conta, né? 4x mais 3x, 7x. 7x igual a 45 menos 10, 35. Bom, x vai ser igual ao quê? A 35. E o 7 que estava multiplicando, a gente passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, ficamos com 35 dividido por 7.
E 35 dividido por 7 vai ser igual a 5. Resultado final dessa nossa equação. Bom pessoal, agora é a vez de vocês. Continue assistindo o restante das aulas e depois respondam as equações, os exercícios do trabalho no final do formulário. Bom estudo a todos!